Fala galerinha, bem-vindos a mais um MetaCast. Muito bom ter vocês aqui de novo. Já faz um tempo que eu não gravo com uma pessoa parecida com quem eu estou gravando hoje, mas antes de começar a falar dele, quero agradecer, claro, ao Fortalco por esse espaço, pelo Cabide, agradecer a CoinLivre, esse patrocinador master maravilhoso, essa empresa que a gente criou com muito carinho para vocês. Espero que vocês já tenham entrado no site, já tenham visto os nossos ativos e se você já viu, dá uma entrada lá com alguma frequência, porque vira e mexe já tem ativo novo, tá? Se tiver algum interesse em tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, fala com a gente em todas as redes sociais, pelo próprio site, a gente já tira dúvida, tem o FAQ e por aí vai, tá? Bom, tendo dito isso, eu já falei para vocês algumas vezes que a gente sempre gosta de falar sobre tecnologia aqui, sobre Web3, blockchain, mas que tem algumas áreas análogas que eu acho que faz sentido trazer. Né? Entre elas, a gente fala sobre tecnologia de maneira geral, né? Do software ao hardware, do desenvolvedor até AI. Do outro lado, a gente fala com muito pessoal que vem do mercado de direito, advocacia e principalmente mercado financeiro, investidores e, por último, empreendedores. E como os últimos 2 capítulos que eu fiz, que eu trouxe empreendedores de empresas, vamos dizer assim, normais, que não precisavam nem ser startups, e foi legal porque eu acho que conversou mais com vocês, principalmente porque a maior parte da galera que a gente conversa são de fato empreendedores, são B2B, trouxe aqui mais um para vocês. Então, quero apresentar para vocês o Heitor. A gente se conheceu lá no evento agora da Feira do Empreendedor, por uma empresa, inclusive, que tem a ver com marketing, produtos. Eu vou deixar você explicar um pouquinho mais, mas eu já sei que tu, além de ser CEO da TechPrints, tu ainda tem vários outros negócios, então eu vou jogar para você de volta. Muito obrigado por ter vindo, por ter dado certo e vamos que vamos. Obrigado, Jorge. É um prazer imenso estar aqui com você e acho que o objetivo nosso aqui de conversar é quem é o Heitor, né? O Heitor é um jovem empresário, começou com 16 anos, atualmente tem 30 anos, então comecei lá atrás com TechPrints, aquela famosa copiadora, balcãozão na frente, e a gente saiu de 3 funcionários, na real, para 46 funcionários, igual tem hoje, automaticamente. Então, quanto tempo isso, mano? Não, demorou um pouquinho. Foi em torno de, acho que 14 anos aí, trabalhando bem forte. Mas olha, se tirar os 3 da pandemia, que foi para trás normalmente, porque a maior parte das empresas que tem algum tipo de atendimento, entrega, foi para trás durante esses 3 anos. Sim, pandemia foi onde a gente mais ganhou dinheiro. Jura? Por incrível que pareça. Porque era tudo à distância? Não, a gente mudou todo o nosso maquinário e automaticamente a gente virou para máscara. Então a gente começou a fabricar máscara. Entendi. E foi uma loucura, assim, que deu super certo. Mas voltando pro Heitor, o Heitor tem TechPrints, que é uma especialista em uniforme, toda essa parte de brinde corporativo, EPI, produto de EPI. Então a gente cuida desde o produto sendo impresso, personalizado, a gente importa da China, a maioria deles a gente tem até fabricação própria. E o mais bacana, a gente envia na casa de cada cliente. Então o cliente às vezes Heitor, fechei aqui com meus colaboradores, eu tenho 600 colaboradores, eu envio na casa de cada um. Sempre B2B esse cara. Modelo híbrido e tudo mais. Eu tenho um B2C também, eu atendo. E o B2C é o que me fez diferenciar e chegar onde eu tô hoje. Por quê? A gente começou lá atrás, Jorge, com uma loja pequenininha dentro do shopping, trabalhando, era do meu pai, né, adquiriu Eu já ia ela. perguntar, o que foi? Tu criou uma empresa do nada, falou pros teus pais, olha, eu sei que se eu fosse médico, dane-se, deixa eu aqui abrir uma empresa minha. Porque a gente sabe que não é simples, né? Começar a empresa aqui no Brasil, não importa quantos anos tu tem, o negócio veio do meu pai. Meu irmão, se foi há 14 anos atrás, teve 2 revoluções tecnológicas aí no meio. Fazer essas adaptações e realmente continuar querendo ser um empreendedor, principalmente no Brasil, não é simples. Tu tem que dar muito murro em ponta de faca, hein, mano? E como veio do meu pai, né? Meu pai era um simples motorista executivo. Ele dirigia carro, um estilo táxi, né? Para as empresas e tudo mais. E meu tio tava passando a loja, porque ele tava já velhinho e tudo mais, não conseguia mais manter. E a loja só dando prejuízo, só que isso e aquilo. Eu falei, pai, vamos assumir a bronca aí, eu tô com você. Só que o Heitor não entendia nada, o Heitor era do remo, fazia esporte, 16 vezes campeão paulista, 2 vezes campeão brasileiro. Então, eu sou apaixonado por esporte. Shape. E ainda treinado por RP, né? Falar de você mesmo na terceira pessoa, você vê, o cara treinou RPzinho. Quero ver o que eu vou te perguntar pra você sair do texto treinado. Agora que eu quero ver. Sem texto treinado hoje, ó. Então, resumindo, o Heitor, né, saiu de lá. Meu pai, nesse 1 ano que ele pegou, né, eu tinha 15 anos na época, ele chegou a falecer quando eu tinha 16. Então, nem ele tinha noção de como funcionava uma gráfica e tudo mais. A gente tava colocando a cara a tapa. E foi nesse meio período que eu falei, tenho que assumir a porra da empresa. Com 16 anos, mano? Com 16 anos. Eu falei, não, vamos assumir a empresa, vou fazer acontecer. Só que eu não sabia nada, não sabia uma impressão, não sabia arrumar um arquivo, nenhuma qualidade. Com 16 anos eu não sabia nem que roupa que eu ia usar na hora de sair de casa. Não tinha autonomia nenhuma, velho. Morava com meus pais, totalmente... Nossa, nunca imaginaria que eu estaria fazendo o que eu tô fazendo hoje. Isso é fato. Coragem, hein, mano? Não, e tem que amadurecer. Ou você amadurece ou você realmente vira moleque. Joga tudo pro alto e que se dane. Não, mas eu assumi, né, a pica, a famosa, né, pra poder assumir mas tudo. Isso não. E eu falei, não, vamos fazer acontecer. Só que daí o funcionário chegava pra mim, Heitor, vai comprar um café pra mim. A outra chegava, vou tirar um dinheiro do caixa, eu vou fazer minha unha.
E pra mim aquilo lá era um negócio que eu falava, caramba, tá Troca estranho, né? todo mundo. Eu falei assim, pô, meu pai, né, que esse aquilo, né, será que ele deixou assim mesmo? Aí eu fui entender, ô Jorge, que ninguém quer ser mandado por uma pessoa mais nova. Essa é a real de tudo. Então eu tinha 16 anos, meu funcionário mais novo lá tinha 24, o outro tinha 30 e a outra Tu vai ter tinha... que provar muito, tipo, o teu lugar lá, não por ter sido filho do dono, e sim por exatamente. seja conhecimento técnico, seja liderança, seja crescimento, faturamento, vai ter que dar um jeito, né? E até isso chegar... Nossa, demora. Mas e aí, tu ficou com os funcionários, deu uma reviravolta lá ou trocou? Por enquanto eu continuei por ele porque eu tinha que aprender. Então eu engoli, né, a famosa bosta ali de boca calada. Não, tem que fazer. De novo, não tem que fazer. E a gente começou a trabalhar, aí eu entendi um ponto que, pô, se eu não tinha demanda, minha loja faturava, vou jogar limpo aqui em números, né? 250, 300 reais no dia. Pô, 250, 300 reais não é nada, né? Beleza, lá atrás era um dinheiro um pouquinho mais alto, mas não é nada. Eu falei, caramba, como que eu vou mudar isso? Aí chegou um cliente lá na loja, eu quero fazer camiseta. Daí a gente fazia camiseta personalizada e tudo mais. 2 dias para ficar pronto. Aí eu falei, né, toda vez, 2 dias, o pessoal passava e falou, não, vamos mudar isso. Eu vou fazer agora para você. Aí o cara, agora? Eu falei, sério, espera 5 minutinhos aí. Aí fiz a arte lá, me imprimiu. Aí eu vi que o modelo começou a dar certo, porque o cliente ele esperava com prazer dentro da loja, né? E a gente começou trabalhando. Você pode até ter uma margem maior, porque você é o único que faz on time, né? Só que na hora a gente não sabe de margem, não sabia nem alinhamento de... Né, não tenta se diferenciar de alguma maneira, né? Aí eu comecei, né, trabalhar, e depois foi 1 semana deu certo, 2 semanas deu certo, aí o pessoal já começou a ficar incomodado comigo, porque eles tinham que trabalhar mais, porque a gente pegou muita demanda de camiseta, muita demanda de tudo que a gente fazia lá dentro, a gente começou a fazer na hora. Punk. Resumindo. Até porque você está falando de camiseta, eu sei mais ou menos qual que é o processo. Se eu estou imaginando que a gente está falando de hot stamps, enfim, mas assim, eu não consigo imaginar a variedade de produtos que você tinha. Tem coisas que fazer rápido assim não é tão fácil. Pensa numa copiadora, né, das antigas. Balcãozão na frente, o cara vai lá, o Heitor faz uma cópia, uma Xerox, a gente ia lá fazia cópia, Xerox, impressão, a laser, TCC, onde a gente... Chaveiro, aquelas coisas um pouco mais simples. Padrão, carimbo, todos esses detalhes. Pelo amor de Deus, eu não estou menosprezando, não. Quando eu falo padrão, é porque o que você ouvia naquela época na maior parte das copiadoras. Então eles têm desde o brinde mais simples possível, que ele nem pensou. A única coisa que eu lembro. E nem tinha brinde, viu, Jorge? Era mais voltado para papel mesmo. O cara vai lá tirar uma cópia. E daí você chegava no final do mês, fiz 12 mil cópias, 10 mil cópias. Só que você cobrava 10, 15 centavos numa cópia. Resumindo, você tinha que trabalhar igual um filho da mãe para poder. Para ganhar centavos, Pra ganhar centavos. Aí, beleza. Aí foi passando, a gente começou a trabalhar muito. Aí eu consegui juntar. Aí eu comecei não só a atender os meus clientes, como atender todos os concorrentes em volta. Porque, caramba, eu não faço brinde e vou começar a fazer brinde com o Heitor. E o Heitor entrega na hora, pra eles eu baixava um preço, colocava uma margenzinha de 40%, 50%, e pros outros lá na loja eu vendia com margem de 900%, só pra você ter uma noção. Então é muito lucrativo toda essa parte de estamparia e tudo mais. E, resumindo, comecei a crescer, fiz um dinheirinho, um primeiro caixa que a gente fez. E aí, o que eu faço? Ou eu troco todo esse maquinário velho, ou eu reformo minha loja. Ah, não, quer saber? Foda-se, vamos deixar a lataria bonita, né? Vamos deixar a loja, né, fantástica. E quando a gente reformou a loja, puxou o balcão pra trás, eu tô falando de 35 metros quadrados, né? Que pra mim já é gigantesco. Aí a gente colocou... Né? Não, que por sinal, eu acabei de lembrar, é uma história muito parecida, só com uma diferença, do Rei do iPhone aqui em São Paulo. Rei do iPhone? A diferença é que eles bombaram por causa de um depoimento que eles tiveram num Reclame Aqui muito bom. Tipo assim, fui lá, deram 3 orçamentos de outras lojas que iam gastar, sei lá, 600 pau, 700 pau pra trocar sei lá o que do meu celular. O cara entrou e falou, não, cara, só tá sujo. Entrou no plug aqui, é de graça. Pronto, o Rei do iPhone virou a maior assistência que tem de equipamentos assim. Mas o ponto é justamente esse. O pessoal ficava tão impressionado que o pessoal resolvava, tipo, era honesto e resolvia na hora. Virou um império o Rei do iPhone. E a gente tá falando de uma coisa de... Me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários, mas acho que faz uns 6 anos quando isso aconteceu lá. Então, ainda que não tenha sido por comentário de cliente, a experiência de consumo foi o que de fato diferenciou. Fantástico. Isso mesmo. E é o que a gente leva de lição de vida, de missão, tudo dentro da empresa, né? A cultura nossa é ser transparente com o cliente. Quantas vezes a gente vai fazer uma camiseta de um time, sei lá, do Palmeiras, Corinthians, o que for, vai estampar e deu né, o funcionário colocou uma temperatura mais alta e, né, resumindo, cagou toda a porra da camiseta. A gente teve que pagar 250 reais pro cara pra ele trazer uma camiseta nova, a gente estampar. Então, assim, o meu nome eu falo que é tudo. Então, a partir do momento que o cara vai lá, ele sabe que ele tá comprando com uma empresa realmente fiel. Resumindo a história, botei tudo pra trás, que isso e aquilo. E os funcionários que antes trabalhavam, sentadão, mexendo no computador... Jogando Candy Crush. Ixi, aí agora... Tipo funcionário público, né? Tipo, mas lá vou eu ser processado de novo. Mas tipo aquele povo que assim, se não bater meta, dane-se. Foda-se. Aí resumindo a história, Jorge, começou
todo mundo se comunicar. Fala, pô, não, eu não quero ficar mais aqui. Aí um saiu. Já tinha saído 2, né? Só ficou um. Aí falou, não, vou sair. Outro também, vou sair. Aí eu falei, quer saber um negócio? Eu vou tocar isso daqui do meu jeito. Contratei mais 3 funcionários, 4 funcionários. Foi começando a crescer. E eu vi que o mercado B2C era excelente, porque a margem que eu falo é margem absurdas. E quando eu pede nota fiscal, antigamente era aquela nota fiscal na mão lá que você tinha que fazer. Vira e mexe um cliente pedia. Então você não tinha uma tributação grande ali e tudo mais. Aí começamos a crescer. Aí o ponto que eu comecei a crescer, né? Eu ficava no balcão ali atendendo o cliente. A minha loja antes atendia 3 clientes e começou a atender 16 dentro da loja. Aí, virei uma potência. E onde fica a minha loja? Ela fica dentro do shopping, Osasco Plaza Shopping, no calçadão de Osasco, um fluxo de 30 mil pessoas por dia e ali é povão, classe C e D. Antigamente, Jorge, eu vendi uma camiseta lá a R$15, R$25 depois, né? Aí o cliente não comprava. Eu falei, caramba, já tô vendendo barato, mas o que mais que eu faço? Aí eu coloquei a porra da camiseta a R$70. Comecei a vender igual água. Por quê? O cara, ele acha que... Quando ele tava vendo o valor agregado só porque era mais caro. Porque o cara, quando ele paga mais caro, ele fala assim, esse sim é um presente que eu vou dar que tem uma qualidade boa. E quando você tem um produto com uma qualidade baixa, ele menospreza, né? Então, para preço B2C, a gente fazia dessa maneira, trabalhava e sempre deu certo. E pro B2B, eu tinha margem para poder negociar a camiseta 15, 20. Não é à toa que a gente fechou 28 mil camisetas com a Rede Globo, né? Então, e onde eu me diferenciei de novo? Pelo meu prazo. Eu entreguei 28 mil camisetas em 3 dias. Gente, e virei case, assim, eu não sei se vocês estão acostumados com esse mercado, mas via de regra, quando a gente fala... Vou dar um exemplo para vocês que todo mundo deve conhecer. Cerveja, né? Ambev da vida. Quando ela vai vender para um B2B da vida, gente, a margem deles é 20%, 18%, para não falar imposto e todo o resto. Sim. Quando esse bar vai revender, a margem dele é de 400%, 450%. Aí quando você fala, pô, eu punha para o B2C uma margem de 900%, você, pô, como assim? Você comprava por 10, vendia por 90%? Não, peraí. Entenda uma coisa, até a cerveja, você tem que imaginar que você tem outros intermediários aí no meio. Então a margem total, imagine da confecção inicial, do fornecimento inicial, aí no teu caso você ainda bota a mão de obra em cima, no caso da cerveja não é assim e tal, até chegar no produto final. Então você tem intermediários para pagar, não significa que você está lucrando de fato. Quando a gente fala de margem, é margem de produto, não é lucro produto. Isso. Só que depois... provavelmente o lucro final ia sobrar 100 no máximo pro B2C. Porque a gente tem que colocar a perca, né? Então e a camiseta de R$250, e aí a mesma camiseta eu pago 7, sei lá, R$5 na época ali. Então assim, a gente tem que colocar o valor de perca, de tudo, né? Principalmente quem tem PDV, né? Quem tem loja de outro. A margem tem que ser maior do que alguém que vende por site, alguma coisa assim. É muito mais barato de você administrar um site, uma entrega online, um sistema tal que cobra percentual, do você ter uma loja física com funcionários, CLT, pagar aluguel. Sim. Então assim, é muito diferente. É por isso que logo que começaram essas empresas que vendiam só online, né? Pô, olha que interessante, americanos, os produtos que eram na época, né, delas, ou qualquer outro produto extra, tal, na época que não era marketplace de outras marcas só do que eles tinham lá dentro, olha, sempre no site é 30% mais barato. E podia até ser mais, só não é porque eles estão equilibrando. Porque na verdade, olha a diferença. Olha a diferença que tem numa loja física. Então, tem uma diferença brutal aí. Brutal. Agora, se parte do que fez você crescer foi justamente o teu atendimento à experiência de loja e a jornada do consumidor, faz sentido do jeito que você fez. E vou deixar um último input aqui para vocês. O pessoal odeia que eu falo pra caramba, mas eu fico empolgado, não tem muito jeito, né? Vambora. Mas enfim, último input para vocês. Se você falou que você tá em Osasco, ou às vezes você tá na Zona Norte, você tá falando que o teu público é B-, C, D. CD. Esses são normalmente, e se a gente falar do B2B pequeno, né? O CEO de MEI que a gente fala, a pessoa que vende pão de queijo na esquina. Esse é o pessoal que não tem um planejamento bem feito de tudo, de marketing, de campanha. Não tem. Ele se virou para poder sustentar a família. Essa é a galera que, assim como a maior parte das pessoas aqui no Brasil que tem empresas, são bombeiros. É apagador de incêndio. Ela vai perceber que ela vai precisar de um produto como o que você tem para vender na última hora. Do xerox até a camisa. Né? Ela não vai planejar isso com 5 meses de antecedência. Então, via de regra, você ir para uma área onde tem uma concentração maior desses pequenos empresários, microempresários, o que depois virou o MEI e tal, sei lá o quê, é muito interessante. Porque você está lá para justamente apagar um incêndio porque ele não tem que fazer isso. Exatamente. O cara, toda vez que tiver um incêndio relacionado às áreas que você atende, ele vai lá porque ele sabe que você resolve. Pô, esse nível de confiança, a recompra é muito boa, né, mano? Não só a recompra, mas você vira da família do cara, né? Então, hoje eu começo fazendo um cartãozinho de visita. O cara, pô, o Heitor fez lá um cartãozinho de visita, tô falando de loja, né, B2C. Fez o cartão de visita. Não, peraí, ó, vai ter a festa da minha filha. Vamos fazer as camisetinhas lá? Beleza, o Heitor vai lá e faz as camisetinhas. Aí nasce um filho, né? O filho. Aí eu começo a fazer a camisetinha de mês aniversário, que é o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Então a gente fica na vida da pessoa durante muito tempo e a gente vira referência. Esse é o principal. Quer ver outra? Vem o cara e fala assim, eu tenho umas
Vem uma mulher e fala assim, eu tenho umas outras 10 faxineiras que a gente faz muito serviço aqui na região. E aí a gente conseguiu pela primeira vez fechar para uma lojinha aqui, vai ser 4 faxineiras nossas, a gente precisa do nomezinho da nossa empresa e do nome do nosso cliente. Vambora, você faz rapidão? Faz, entendeu? Pô, e é um crescimento muito natural, é muito gostoso ver isso. E a gente, linkando com isso daí, a gente já estudou o mercado lá fora, Europa e tudo mais. A gente tá entrando agora com a tecnologia que vai lançar final do mês agora, o Print on Demand. O que significa o Print on Demand? O cara que tem uma lojinha pequena, o cara que tem, Heitor, eu quero começar a empreender, fazer alguma coisa, ele vai ter a loja dele para ele. Então eu vou colocar minha margem minúscula para poder ganhar no alto volume e automaticamente quanto que ele vai cobrar? Não sei. E o melhor de tudo é o white label, porque ele jamais vai saber que é o Heitor que produziu, a Tech Prints que produziu. Boa. Então a gente está induzindo mais empreendedores a venderem mais e com a nossa qualidade, que a gente consegue prazo, qualidade e tudo mais. A gente é bem forte no mercado, né? Então não é à toa que a gente fecha aí pedidos de 4.000 camisetas, 100 camisetas, copo, caneca. O mais louco que eu fiz agora recentemente lá foi... no teu stand, acho que só de SKU lá devia ter umas 700 SKUs diferentes. Eu nunca vi tanto produto diferente dentro de uma mesma... São 18.600 SKUs que a gente tem, fora os quebradinhos. E eu tô errando muito do que tinha lá? Não, tá certinho. E você viu só de copo devia ter uns 200 diferentes, só copo. George, você viu na feira o nosso diferencial? A gente vende JBL, vende Xiaomi, vende todo esse produto. Heitor, eu quero uma EcoDot geração 3. Vocês fazem importação também de produtos eletrônicos? A gente faz a importação e ao mesmo tempo a gente coloca o logo do cliente para ele já sair. Então só por demanda. Agora a gente vai conversar sobre isso, porque tem muita coisa mudando agora no Brasil, taxa de importação virou um absurdo. Cara, como é que... Eu até tinha uma pergunta antes, mas já que você tocou nesse assunto vamos lá agora. O que está acontecendo com a tua empresa agora? Você vai descontinuar alguns desses produtos? Você vai repassar esse valor da taxa de importação? Tem sido diferente para uma importadora, para um B2B, para uma distribuidora do que é para o consumidor final? E aí? Vamos lá. Então, hoje a gente tem uma curva A, B e C, né? Dos produtos que a gente faz. Na curva A, então os produtos que a gente tem que ser de prateleira, tem que ter competitividade de preço para fazer girar o mercado e tudo mais. E esses a gente ganha em alguns produtos. Então, às vezes, o maior produto que eu tenho maior lucro é na curva B. É onde a importação entra, né? Curva B, que ele vai trazer uma menor quantidade, só que ao mesmo tempo a lucratividade desse produto é absurda. E o que é o bacana disso? Quando eu pego a importação, igual você falou, com a taxa que aumentou e tudo mais, eu trago maquinário, né? Da China, né? Essas coisas. E quando eu vou trazer de fora, eu pago uma taxa absurda. Só que o que a gente... Sim, mas é maquinário. Você pega um maquinário, você paga uma taxa absurda, o maquinário ficou caríssimo, mas isso se dilui, se amortiza pelo que você está fazendo. Mas e uma JBL que você está importando? Uma JBL, qual que é a diferença? E revende, sim, né? mas qual que é a diferença da JBL? Tem os distribuidor que a gente compra direto no distribuidor, ou quando o cara quer uma demanda mais específica, a gente importa. E o que isso acaba ficando um pouquinho mais caro? A gente já está cadastrado na empresa do cliente. Então, para ele é indiferente se ele vai comprar comigo a R$100 ou a R$120, se no mercado tiver 90. Então, como eu já estou cadastrado, já estou dentro da empresa, eu já tenho uma credibilidade absurda. Do que uma pessoa nova entrar com uma JBL a R$70 e tentar vender para ele, porque ele vai ter que cadastrar a empresa, vai ter que fazer isso. Então, as burocracias dentro das empresas grandes é absurda. E eu já estou lá dentro. Então, para eu repassar para eles, é muito mais tranquilo. Então, mas de qualquer maneira, tá caro comprar. Independentemente de quanto você põe de margem, tá caro comprar. Tá caro. Se antes são margens pequenas que a gente já. Só que, Jorge, pensa numa coisa. A JBL se vende sozinha. A marca, por si só. Quando você vai vender EcoDot, a AKG, né, que é para quem não sabe, né, a Samsung comprou a Harman Kardon. A Harman Kardon tem a AKG. Quando você compra o celular da Samsung, tem um AKG lá que é baratíssimo. Na verdade, ele tem uma puta qualidade. Eles fizeram ser barato depois que eles compraram a Harman Kardon. Eles vendem aqueles AKGs a preço de custo. É que nem a Xiaomi, que vende celular abaixo do valor de custo. Ela tem prejuízo para cada celular que ela vende. Por quê? Nossa, isso eu não sabia. Tudo é que nem a HP com as impressoras, porque depois ganha com cartucho. No caso da Xiaomi, de todas as que estão abaixo, todos os produtos celulares que eles vendem, eles vendem com prejuízo. Por quê? Caramba. Por quê? Porque o que eles querem fazer é fazer casa inteligente. Eles querem vender a lâmpada, eles querem vender o vaso que fala com você, eles querem vender o dot deles, eles querem vender o Tuya. É isso que eles querem. Eles querem pegar a sua casa inteira. Eles te conquistam com um produto e fazem você comprar todo o resto. E nos outros eles têm uma margem absurda. Uma lâmpada deles inteligente tem 800% de margem, uma coisa absurda. Só que para te conquistar, ele tem que provar que ele é bom de qualidade. Caramba. E aí ele faz isso vendendo o celular a valor de custo. E olha o tamanho da Xiaomi. Esse não deu certo. A Xiaomi me fisgou, então. Eu já tenho um robozinho. Antigamente tinha um robozinho só de aspirar. Agora tem um robozinho que é desse tamanho, que ele já lava as casas inteiras. Pois é, não. E o ponto é, eles entraram num mercado muito complicado. Concorrer com o Huawei, concorrer com... Gente, os chineses são muito bons de negócio, tem que se dizer. Mas esse tipo de estratégia não é padrão na China. Não é. De vender abaixo. Porque lá o governo é sócio da pessoa. Então, se ela entra com um pedido no governo de abrir uma empresa, porque lá você precisa... Qualquer empresa que vai abrir, você tem que pedir pro governo, ele tem que aceitar. Que legal. Mas se ele aceitou, ele te ajuda.
Eu não estou Ajuda o comunismo como? não, porque com dinheiro. Com Inclusive, dinheiro. ele investe na tua empresa para te ajudar a abrir ela, te dar carência, tal, sei lá o quê. Então, assim, é muito... Eu falo, a China fala que é um país comunista, mas é o país mais pró-capitalismo que eu já vi na minha vida. Aqui a gente está pagando 43%, 44% de imposto total, curva de Laffer, pro governo, e não tem auxílio nenhum de absolutamente nada. Lá eles pagam 50% e tem tudo. Então, assim, eles são pró-mercado, não a gente. Com certeza. Né? São totalitaristas, mas são totalmente pró-mercado. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando você vai falar para eles, olha, eu estou abrindo uma empresa para ter prejuízo nos primeiros 10 anos só vendendo celular abaixo do preço. Qual que é a chance do governo falar, vai lá? Entendeu? Então não é normal você ver isso. Quando você vê uma HP, tudo bem, ele pode até produzir a impressora na China, mas até hoje eles têm a mesma taxa. Eles até hoje vendem todos os produtos, até os mais altos, abaixo do custo. Inclusive, quanto mais a impressora for mais cara, mais prejuízo eles têm vendendo. Caramba. Só que eles ganham todo o resto. Da resto deles, a manutenção, tudo o resto eles ganham ali. Mas o ponto é, pode até fazer na China, mas o modelo de negócios é americano, é lá que eles decidem isso. Você fazer isso direto da China não é simples, não. Caramba, isso foi fantástico. E deu bom, né? Que aula. E deu bom, né? Xiaomi. Porra, Xiaomi. Olha o tamanho dos caras. Enfim, cara, eu fiz essa ponte toda porque eu queria na verdade, perguntar a você o que é para você, como empresa, vamos lá, tradicional. Você falou que começou 14 anos do seu pai, Xerox, para chegar no que vocês estão hoje. Eu quero ver se eu coloco aqui no... A gente sempre coloca na descrição alguns links, mas eu quero ver se eu coloco uma foto que eu tirei do teu stand, só para o pessoal entender o que foi legal, banho, tipo, a impressão visual de entrar num negócio desse. Né? O marketing trabalhou bastante. Cara, mas então, a pergunta é, o que foi para você lidar com tecnologia? Então, a gente está falando, tipo, sistema de controle, estoque, a gente está falando de sistema de importação, controle de fornecedor, a gente está falando de tecnologia de maquinário. Como é que foi essas transições? Por um empreendedor, quando ele começa, tudo é indicação. Então, Heitor, onde, sei lá, perguntava para um amigo meu, que sistema você está usando aí? Ele vai lá e pergunta e a gente seguia. Hoje não, YouTube, você vai lá, joga lá e já, acaba tendo uma prévia para você poder saber se você vai contratar ou não. E qual que foi o diferencial? Eu me especializei muito em atendimento ao cliente. Então, hoje eu dou palestra de WhatsApp, eu vou nas empresas... Então você tem atendimento online também? Tenho. E onde tudo começou? Lá na loja. Qual que é o bacana? A gente tem uma empresa hoje que é um CRM para WhatsApp. E agora a gente vai lançar Qual vocês usam, desculpa? É o nosso sistema. Acho que tem um de vocês. Chama BuzzUp. E agora a gente está finalizando agora a versão 3 e a gente está colocando uma IA automatizada. Qual que é a ideia disso, Jorge? Vou ser bem sincero. O cara que é funcionário, essas coisas, ele vai ficar até triste comigo agora. Porque a gente tá fazendo de tudo para minimizar e otimizar o patrão. Essa é a real. Exemplo, quando você manda uma mensagem para o teu cliente, né? Que é o decisor da compra, não tem jeito. Você mandou uma mensagem para a TechPrint, Heitor, quero saber o valor do copo. Se der das 8 às 18 horas, ninguém vai te responder, Jorge. Ou depois das 18 horas, ninguém vai te responder. O cara vai te responder depois, no dia seguinte. Só que você tem aquele tempo disponível naquele momento para poder falar agora com o seu cliente. Heitor, mas ninguém gosta de falar em URA, em robô e tudo mais. Eu entendo. Até hoje, minha ferramenta, ela trabalha com URA, né? Dentro de um número de WhatsApp, você consegue colocar 40, né? E tudo mais. 40 atendentes e tudo mais. E onde a IA entra? Porque a IA, eu cadastro a minha planilha de XLS, se o cliente ele perguntar esse copo, ele vai tirar a especificação com você de um modo humanizado e carismático, mandando emoji, carinha. Se você perguntar coisas até diversidades do seu dia, ele vai te responder na maior como se fosse um psicólogo, vai conversar com você e ainda vai te induzir a comprar esse copo e o que você... Exemplo... esse copo aqui pro Jorge, ele é bacana. Ô Jorge, você já pensou que o cara tá gravando no seu podcast junto, você já forneceu... Tá com a caneca. Já fornecer uma power bank personalizada pra ele já deixar no celular dele carregado? Caramba, olha que bacana. Então, a IA, a gente vai treinando ela pra ele deixar nesse instinto. E tem mais um ponto da AI que eu acho... Porque eu odeio atendimento automatizado de WhatsApp, qualquer coisa que seja. Odeio. Porque assim, ele não aprende com você, ele é sempre a mesma coisa. E se você tá entrando em contato é porque você tem alguma especificidade. O padrão você consegue ver no site. Se você souber exatamente o que você quer, você vai no site, você não precisa do atendimento. A AI, para mim, ela tem um ganho absurdo, que é o seguinte. Fui lá pedir, a AI já computou aquilo lá. Vou lá pedir de novo. Eu quero um copo verde com o nosso logo aqui do MetaCast. Legal, senhor. O mesmo da vez passada? Quer aumentar um pouco o logo de vocês? Banco de dados com histórico. Você quer aumentar um pouquinho? Porque daí a gente já manda pro comercial já com o logo aumentado. Faz sentido. Eu vi que da última vez você comprou junto com a caneca. Você quer complementar isso? Tá precisando de mais caneca ou não foi tanta caneca assim? Isso é inteligência artificial. É o cara entender o teu histórico e a partir disso... Porque senão você tem que buscar no CRM, aí você precisa do humano. O que eu acho que a IA faz não é tirar o atendente. Eu acho que o que você vai ganhar mais por ter a AI lá dentro, você pode pegar parte dessa margem e treinar o teu atendente para ele deixar de ser especialista e virar generalista. A AI ela fica mais inteligente conforme sempre o input que é dado para ela. Exatamente. Quem que dá esse input? Vai ser só você?
Não é melhor pegar essa equipe de atendentes e falar assim, vamos treinar essa galera para saber o que falar para AI, para cada vez você vender mais porque ela tem os melhores inputs? Tipo isso que eu acabei de falar, de pegar histórico. Esses caras, os seus atendentes são os que melhor vão falar. Pô, os clientes normalmente perguntam sobre esse tipo de coisa. Por que a AI não está levando isso em consideração? Cara, comece a treinar os caras a como ensinar uma AI a trabalhar. Pessoal, você não precisa ser programador para isso, não sei o que o pessoal acha, tá? Ficou mais simples do mundo. Coisa facinho. Começa a perguntar para a AI, deixar no histórico. Só que o difícil é integrar ela com o WhatsApp, o difícil é integrar ela com o Instagram, né? Deixando ela omnichannel. E é onde a gente entra, né? Então, hoje a minha especialidade é fazer essa integração, fazer todo esse processo e te fornecer. Tó, Jorge, o seu sisteminha, vai vender pra caralho. Hoje eu tenho, né? Como começou, Jorge? Ah, você faz isso white label também? Faço white label. Você não faz só... Pra revenda, não. Não é só pra você? Não, o cara que quiser revender e ganhar uma margem, porque é uma margem muito boa. Não vou abrir aqui, porque eu tenho muito cliente que me assiste. Mas resumindo a história. A gente começou lá atrás. Como que eu fiquei muito puto? Quando eu cheguei pro meu vendedor, que tava lá na loja de Osasco, eu tava fazendo uma cópia, e falei, chegou 2 clientes lá, vai lá atender ele, por favor? Aí o cara falou, já tô atendendo. E no WhatsApp, que tinha acabado de lançar o WhatsApp. Eu falei, mas, né, tô precisando de você, o cara tá aqui fisicamente. Experiência Heitor, já tô atendendo. Eu falei, tá bom. Primeiro, né, desliguei o cara, consequentemente, mas eu fiquei tão fudido da vida que eu falei, peraí, vamos melhorar isso daqui. Eu tenho conhecimento. Aí, onde eu conheci meu sócio, o Diego, a gente começou a desenvolver um sistema. O Diego que eu conheci lá, que tava contigo no... Não, o Diego não tava ali, porque ele foi o Zé. O Zé é meu gerente geral lá, que comanda toda, né, tudo pra mim lá. Resolve os B.O. Aí, resumindo, chegamos lá, Jorge. Aí começamos a desenvolver um sisteminha. Dentro de um número, ele conseguia colocar venda e tudo mais. Resumiu que a gente começou. Em junho, chegavam meus concorrentes lá. Heitor, que sistema é esse aí que você tá usando? É um sisteminha que eu fiz aí. Você paga 300 por mês, é seu. Aí o cara, é mesmo? Aí eu quero, então. Eu ela instalava. Tá? Sei que no final do ano, em junho, em dezembro, eu tava com 46 canais ativos, só usando o meu negócio. Os caras pagando 300 reais pra mim. E meu custo não passava nem de 50, 100 reais do sistema, né? Usando o servidor e tudo mais. Então, se eu não perdi a conta, vamos lá. Estamos falando de sistema de atendimento, tanto para vocês quanto para outros clientes, né? B2B. Certo. Estamos falando dos produtos personalizados, tanto no B2B quanto no B2C. Provavelmente, pelo que eu entendi, estamos falando também isso físico. Estamos falando da mesma coisa que eu acabei de falar, só que online, site. Seja para originação, seja para venda, que eu ainda não falei, né? Você vai até o final do carrinho. E sistema white label pro revendedor. E agora a gente tá montando um modelo de franquia. Tem mais uma, desculpa. Tu ainda tem a importação de eletrônicos, coisas assim. Isso. Sistema de importação também para vender na tua loja, mas não importa. Já são 5 modelagens de negócio aí. Maluco. Fora as que estão por vir aí, né? Meu Deus. Então, assim, é difícil coordenar tudo? É difícil, né? Ninguém é meta humano aí para poder fazer tudo. Só que com o IA e tudo mais, a gente consegue se organizar, tarefas. Hoje eu falo que o maior problema hoje que eu vivo dentro da empresa é você passar as tarefas para as pessoas e fazer o acompanhamento da mesma. Por quê? Às vezes a pessoa vai lá, Jorge, né? Um exemplo, tem que fazer isso, isso e aquilo. Na primeira semana você vai fazer bem feito, na segunda semana o Heitor não acompanhou, você vai fazer mais ou menos, depois na terceira semana você deixa de fazer. Então, e quando eu vou te cobrar depois, num mês depois, mas você não cobrou mais nada, que isso e aquilo. Então, eu acabo... Qual que é o meu objetivo dentro da empresa? É tirar os amuletos dentro dos meus funcionários. Por quê? Todo mundo tem uma desculpa. Tudo que você falar, mas você faz assim? Heitor, eu não fiz por causa disso. Então, todo mundo tem um amuleto para poder resolver. E eu vou lá e tiro, quebro esse amuleto. Esse é o meu maior objetivo dentro. E você não... Porque assim, claro, a gente sabe, quando você fala em tecnologia, tem aquela resistência natural do tipo, a AI vai me substituir, o computador vai me substituir, a internet vai me substituir. Tirando isso à parte, que é uma coisa que é meio inerente, não tem muito jeito, né? Pessoal, quanto mais experiência a pessoa tem de trabalho, mais idosa a pessoa, mais ela fica resistente normalmente, tá? Tirando exceções. Você sente que tem, não só AI, tá? Durante esse teu período, que teve tipo, algum tipo de barreira intelectual aí, ou alguma resistência. Tipo, barreira intelectual é tipo, não é assim, eu não sei, eu nem quero saber, não vou aprender. Tipo, se recusa. Ou do outro lado, barreira cultural dessa, tipo assim, com esse tipo de coisa eu não trabalho não. Muito. Então, como eu dava treinamento de WhatsApp, né? Não só, o Heitor tem um sistema de WhatsApp, né? Esse meu sistema de WhatsApp, a gente chegou a bater 386 clientes ativos rodando e cada cliente tinha 7 atendentes, o outro tinha, 40, outro tinha 30. Ao todo dava 2.860 usuários usando meu sistema. Canais de atendimento, não, vamos dizer assim. Usuários, porque o canal eu tinha 300 e pouco. Aí eu tinha um usuário... Você pode no mesmo canal ter vários usuários isso mesmo, aí ficava utilizando. Tá. Então, qual que foi a ideia? No começo eu comecei a fui fazer uma instalação, eu ia e treinava o pessoal. A maior barreira que eu enfrentei foi imobiliária, que eles trabalham com um modelo mais de pessoas de idades que ficam ali fazendo... o cara acabou de aprender a mexer no WhatsApp. Ele agora vai ter que mexer num sistema...
deu bug na cabeça e não quero, isso aqui é uma nem estamos merda. falando mais de brinde, estamos falando realmente do sistema, do software as a service, né? Vamos dizer assim. Isso. Do teu white label. Do meu white label. E, aí o cara fica bravo que se aquilo não quer. Só que o dono da empresa, ele vai confiar no sistema do Heitor, que ele tá pagando 300, 400 reais por mês, ou ele vai confiar na vendedora dele, que fecha 3, 4 vendas de casa, que dá uma rentabilidade absurda para ele. Vou confiar na minha, né, na mulher. E a gente quebrar essa barreira junto com o dono da empresa é muito difícil. Mas quando a gente mostra os resultados, você gerenciar o que ele está falando, deixa de falar, como que está cada processo de atendimento, ele vê no funil de venda, ele conseguir projetar qual que vai ser o fechamento dele no final do mês, isso é fantástico. Isso daí não tem preço que pague e é por isso que eles estão com a gente até hoje. E o melhor de tudo, você não perde cliente. Quantas vezes você, acredita que você vai falar que funciona, por que você não salva o número do cliente aqui? Por que tem um monte de cliente aqui sem contato salvo? O meu sistema ele já salva de forma automática. Cara, não precisa ir longe. A gente teve um boom desses softwares de controle de processos. Porque antes a gente falava de sistema que controlava tudo, né? Quando a gente falava de Oracle e tal. Aí depois você começou a ver os Trellos da vida, o próprio Google com o service, nem sei como é que tá chamando agora o Google... Task, né? Google Task. Sei lá, mas enfim, quantos deles não estão focados só em controle de processos? Isso. Não só funil de vendas, controle de processos de uma maneira geral. Cara, inclusive processos tecnológicos, né? Quando você fala de Trello, tem muita coisa que é voltado para Scrum e para esqueci o nome da outra agora. Mas enfim, para poder controlar o que está acontecendo funcionário a funcionário. Com a pandemia piorou ainda, porque o pessoal está toda à distância, você não tem aquele contato. Então assim, a necessidade do mercado de ter um zilhão de startups só fazendo isso e das empresas de tecnologia maiores, você vê que está faltando... Tem um problema muito grande aí nos negócios de maneira geral, que é controle, né? Com certeza. E gestão. E o controle que a gente está fazendo nessa nova versão, a gente viu, vou ser bem sincero aqui, quando um atendimento grande começa, ele nunca fica só numa plataforma. Ele sai e vai para um WhatsApp corporativo. Não adianta do vendedor e tudo mais, ainda mais o cara mais experiente. Que ele vai querer levar o cara para casa, atender o cara a hora que for. Tirando na China que você tem um WeChat que faz tudo de ponta a ponta, literalmente aqui você vai ter que usar várias tecnologias diferentes para poder fazer de ponta a ponta no funil. Você pode até pegar, vou dar um exemplo, né? Você falou da imobiliária. A imobiliária pode até captar o cliente pelo Instagram, ela pode fazer a captação do lead pelo Instagram, mas aí já no próximo passo ele vai ter que contatar esse lead. Vai ter que usar algumas coisas do Google, tipo e-mail, e vai ter que passar provavelmente para o WhatsApp. Dali ele vai ter que passar para a plataforma, fazer a gestão desse cliente e jogar para o físico, para poder conhecer o espaço. Colocar no CRM. Fazer a ligação muitas vezes por telefone. A partir daí, o cara... Cara, são várias plataformas, não tem uma única, né? Mas aí é onde o Heitor entra, aí é onde o Heitor entra. O Heitor vai fazer toda essa integração. Então, vamos colocar o e-mail do cara para ele poder ver no mesmo sistema. Vai colocar o WhatsApp Business dele para ele poder ver no mesmo sistema. A plataforma. Então, o atendimento... Por quê? Hoje, o maior problema do funcionário hoje é preencher o lead, né? Então, exemplo, tô falando que o George ele tem interesse em comprar 10 mil camisetas. Ô, George, tudo bem? Na hora que eu for lançar você numa planilha, que hoje as maiorias das empresas têm uma planilha que controla orçamento, ela vai ter que lançar. George, de novo, tem interesse em camiseta e tudo mais. Então, hoje, eu já vou sugar esse seu lead. É chato e não é inteligente, então, né? Mas conforme você vai falando conforme você vai atendendo o seu cliente, ele vai puxar com a IA, qual que é o interesse seu, já vai subir dentro da planilha, já vai cadastrar e vai saber qual que tá o termômetro ali, se está fechamento quente ou não e tudo mais. De acordo com o seu diálogo que a gente já imputou, porque ela já é bem inteligente. Então assim, Heitor, mas você só faz isso pro seu segmento? Não. Ô, Jorge, eu tenho um cliente que a gente implementou lá, o cara vende semente. O cara chega lá assim, eu tenho 20 alqueires de terra. Commodity da vida? Agro-commodity. Total. Tem um cara que vende farmácia e tudo mais. Então, a gente implementou e tá fazendo de teste. E tá absurdo o crescimento dos caras, as vendas e tudo mais. Esse cara da semente, eu falei assim, eu tenho 20 alqueires de terras, eu quero plantar semente tal. O que você me recomenda? Heitor, você precisa de 60 sacas, que se aquilo, bababá, bibibi, vida que segue. A IA já te responde, já manda um link de pagamento, ela paga, já cai dentro do sistema do cara que ele utiliza lá, acho que é o Pipefy que ele utiliza lá. Dentro do Pipefy ele segue o processo de separação e depois cai dentro do Bling da vida dele lá, para ele fazer lá, lançar a nota e tudo mais, caso o cara queira. E dentro disso a gente já conseguiu imputar toda a parte de frete também pro cara. Então assim, Jorge, o meu foco realmente é otimizar a vida do empreendedor, do empresário, porque assim, você ficar preenchendo, né? Você prefere o quê? O seu vendedor vendendo, fechando venda, porque se ele fizer o primeiro atendimento, passar um preço, se o cliente não quer e tudo mais, desculpa, olha o tempo que você já perdeu dele, né? Nessa negociação num cliente frio, num lead frio. E depois o cara vai parar ainda e vai preencher todos os cadastros, que dê 30 minutos, uma hora ali preenchendo todos os cadastros de cada coisa. E perde tudo isso, que eu tenho certeza absoluta. Então, assim, ele vai ter mais tempo realmente em fechamento de venda. O marketing... Sim, e vou colocar uma mais, hein?
assim, Vambora. se a AI for bem implementada, ela vai conseguir se adaptar para cada vendedor. Uma boa AI vai cuspir para você de informação para fora qual é a parte dessa... Régua. Acho que não é nem régua, de todas essas etapas de cadastro do cliente, tá? Porque eu não quero falar de funil de vendas, porque funil de vendas a gente está falando só sobre venda. Aqui não. Sim. Que pode ser pós-venda, que pode ser relacionamento, suporte tal. Qual que é a parte daquilo que ele não gosta de fazer, ou que ele não tem uma boa avaliação, ou a parte que ele sempre enrola ou nunca faz? Porque se ela entende isso, não é uma questão dela caguetar o cara, é ela se adaptar para poder cada vez gerir ou gerar novas soluções para poder ajudar aquele vendedor específico. Ela pode até falar para você, olha, as ferramentas mais utilizadas dentro do que você me programou para fazer são essa e essa e essa, porque uma parte dos seus vendedores não gostam de fazer essa parte. Lindo! Você transformou uma coisa que antes poderia ser questão de demissão em uma coisa que vai ser melhorada e automatizada para esse vendedor ficar mais feliz e não ter que fazer. Exatamente. Bom, eu fui headhunter começando a minha profissão. A pior parte de tudo era mexer no profile, cara. A gente fazia vaga de autogerência para cima. Então eu amava fazer as entrevistas. Comecinho de carreira, 22, 23 anos. Então saindo da faculdade, tipo estágio e tal. E aí, as duas coisas que eu mais odiava fazer, ficar no LinkedIn procurando candidato. Puta, era horrível. Porque não tinha nada para captar automaticamente, não tinha inteligência sobre isso. E depois botar no profile, que era o sistema que a gente botava para fazer esse acompanhamento. Puta, cara, era muito chato. Era tanto tempo perdido, eu podia estar achando gente, podia estar resolvendo o problema do cara, falando com o cara. Era horrível. Se eu tentar pegar essa mesma situação e jogar para hoje eu já não teria 90% das coisas que eu não gostava de fazer naquela época. Quantos funcionários você já não teria menos na empresa também? Quanto da sua empresa não era minha, tá? Eu era funcionário, não, mas assim, resumindo, né? Então, ponto, os funcionários que você tem, quanto melhor estariam performando? Ou talvez quantos funcionários a mais você pode ter, porque você eliminou as coisas que simplesmente eram só perda de tempo para esses seus funcionários, eles estão performando melhor e, portanto, você pode expandir sua empresa. No teu caso, expandir o número de lojas e por aí vai. Então, assim, como eu sempre falo, né? A AI não substitui nada, a tecnologia não substitui nada, ela ajuda. Ela ajuda. Se você usar por esse lado, ela vai sempre ajudar. Cara, deixa eu fazer uma... E o melhor de tudo, às vezes o funcionário que mais trabalha e tudo mais, ele não é o mais produtivo, não é o cara que tá batendo a média e tudo mais. Quantos vendedores a gente não é nesse 2.400 usuários que eu não acompanhei, que o cara ele trabalha da praia, fazendo as coisas dele, ele trabalha às vezes 1 ou 2 horas por dia, mas ele é o cara que mais fecha o orçamento, é o cara que mais fecha a venda. Eu prefiro sempre funcionário preguiçoso, porque o preguiçoso consegue fazer a mesma coisa, consegue fazer em menos tempo, de jeito mais fácil. Do que o outro fica enrolando, ele fica na frente do computador, aí fica hora trabalhando não significa mais nada. Então, isso daí foi... E mostrar isso pro empresário, ele fala, caralho, Heitor, é sério que esse meu vendedor aqui pra mim, ele era uma cara mais foda. Ó, pelo amor de Deus, não quero falar com ninguém aqui, mas ele não é. Vamos ver em números aqui. E a gente mostra isso. Aí o ponto ele não é demite. Não, ele não é, mas pera, e se a gente pudesse otimizar esse cara? E se ele pudesse trabalhar metade do tempo que ele trabalha hoje? 12 horas ele pode trabalhar só 6 e te der mais resultado. Posso te ajudar a fazer isso acontecer? Esse é o pitch de venda, né? Tipo, como é que eu transformo o que você tem? Sem ter que demitir ninguém, sem ter que... Sabe? Como é que eu posso te ajudar? Eu vejo muita solução com esse... nos eventos, inclusive, que eu vou, porque acaba tendo muito as a service lá, né? Marketing as a service, system as a service, um monte de as a service. Mas os que vêm com esse tipo de discurso, pra mim, é muito mais poderoso do que simplesmente falar a gente é baseado em AI. Tá bom. É como se você falasse há 10 anos atrás, a gente usa o Excel. Tá bom. Hoje virou padrão. AI todo mundo tem que usar. É o equivalente a você, não, eu uso o Google. Tá. Se você não usa AI ainda, cara, tem alguma coisa meio errada. Agora... Uma coisa é usar, outra coisa é implementar, personalizar e tal. Deixa eu fazer esse gancho aqui, que eu falei um pouco lá do evento, e eu queria aproveitar, porque dessa vez eu não fiz vídeo review do evento. Eu fiquei lá só um dia, eu falei pra você, né? E eu tive que correr, porque o evento tava gigantesco. Então eu queria falar um pouco das minhas percepções, ver as suas. Mas primeiro, você tava me contando que você não tinha só um stand seu lá. Você também foi fornecedor da própria... Sim. Da própria feira. Então eu tô falando da Feira do Empreendedor do Sebrae, tá? Que eles botaram FE23 agora, tá? FE23, né? Feira do Empreendedor do Sebrae, então deu muita gente lá. Tava um galpão absurdo lá na feira do São Paulo Expo, lá perto da Bandeirantes. São Paulo Expo inteiro, né? Não é só metade, um terço, alguma coisa. Sebrae gastou uma grana. Pelo amor de Deus. Mas sabe o que eu achei mais bacana? Todo dia passava um rapaz lá e falava, quanto que você fechou de negócio hoje? Então, tinha dia que eu fechava 8 mil, tinha dia que eu fechava 18 mil, tinha mais cliente que já pagou e na maquininha e tudo mais. Esses pequenos empresários que a gente fechou, por que a gente fechou? A gente trouxe esse maquinário da China e automaticamente, Jorge, a gente conseguiu trazer o Silk Screen para camiseta em pequena quantidade, sem o cara gastar uma tela e tudo mais, então, e com custo-benefício baixo. E quando a gente lançou isso daí na feira, foi fantástico. Fora que a feira, a gente fez todos os cordãozinhos para eles lá, deu mais de, acho que 300 mil cordãozinhos que a gente fez. Teve produção pra caramba pro pessoal antes, então a gente já veio numa parceria grande e junto com isso eu falei, não,
quero pegar um stand, né? A gente Estava muito bem stand à parte. sinalizada, tanto as pessoas quanto as áreas, Tava as coisas. muito bacana. Então, assim, foi uma feira muito legal. E acho que foi a maior feira que eu já fui de empreendedorismo. Mas nem se. Boston Summit não é um quinto disso. E você a viu os Web palestrantes? Summit não é nem metade. Você viu os palestrantes? Não, eu nunca vejo as palestras. Meu, porque as que palestras eu posso ver fantástico. depois. Eu tenho que ver o mais rápido possível fazer o screening das startups, que normalmente são em alto número. Tinha, sei lá o quê, 200 startups lá e tal. Cara, eu tive que fazer isso em 2, 3 horas. Foi um Nossa. absurdo. E eu vi que tanto você tava no final. corrido. Eu vi que você tava muito Eu tava corrido. muito corrido. Porque eu não esperava isso. E foi meio que de última hora que eu fui. E foi a maior feira que eu já fui desse tema. Foi talvez a que eu mais vi gasto, sabe? Os caras investiram muito nesse O que eu mais achei bacana, os palestrantes eram palestrantes de alto níveis, né? Alfredo Soares, a gente tá falando do dono da Cacau Show, que eram... Quando que uma pessoa que não tem um dinheiro para poder comprar um summit da vida, para poder ir e assistir... Porque é de graça, né? Era de graça. É de graça o evento todos eles sempre foram, né, do Sebrae. Todos eles sempre foram. E não é, tem versão premium que custa R$5.000. Não, cara, é toda a mesma coisa. É para todo mundo mesmo. Então, assim, eu trouxe muito negócio, né? O Sebrae realmente ele veio com uma expectativa... Eu não tava com uma expectativa tão alta, sendo bem sincero. Vou falar... Já fui antes numa feira do Sebrae anteriormente, só que a gente entrou com um modelo de negócio de consultoria, só que eu não estava preparado na época e a gente... Né, ao todo deu 67 consultores que a gente teve, né? A gente cuidava deles, fazia todo o processo, só que meu preço estava um pouquinho mais alto, eu não conseguia importar antes da China. Então a gente acabou, né, esse pessoal diluindo e são pessoas que adquiriram todo o meu produto de consultoria e tudo mais. Entendi. E o modelo de franquia. Então o modelo de franquia a gente hoje está com 164 interessados que a gente está negociando e tudo mais, só que a gente não lançou. Por quê? Pandemia veio, que isso e aquilo, e a gente não conseguiu reestruturar o modelo da loja em si para ficar totalmente atrativa. Você falou de franquia agora, tá aí um bom concorrente. As feiras da ABF, Associação Brasileira de Franchising, são muito boas, são enormes também. Sabe onde Quando você for entrar lá... Ó, a feira da BF, a gente fez 700 toalhas da Cielo, que eles forneceram para... Ele foi em Ilhéus, naquele hotel Transamérica, e a gente que fez toda a parte de toalhas para ele, toda essa parte de comunicação visual também. Então, a gente não fecha só com o dono, né, ali, sei lá, a BF ou o Sebrae e tudo mais. A gente fecha com os expositores, né? O cara vai lá, comprar uma bagzinha. Então, eu achei que o seu discurso fosse ser diferente. Eu imaginei que você estivesse lá no evento. Claro, eu vi que você estava com maquininha que você podia vender e tal, mas eu tinha achado que você tinha ido, claro, para aumentar o awareness da tua marca, óbvio, e talvez, possivelmente, porque sempre a pegada de lá, por mais que você tenha produtor local de geleia lá, a maior parte do que você vê, startups e tal, tem a ver com tecnologia de alguma maneira, né? Ou é uma fintech ou tal. Eu achei que você estivesse lá, claro, para conseguir novos clientes, para aumentar o awareness, mas principalmente para apresentar alguma tecnologia que você tem específica. Você já me falou de uma que vocês apresentaram lá, mas pelo que você está me falando agora, realmente, tipo, você está medindo o sucesso também com o número de vendas lá. Sim, o sucesso foi medido. É normal, tipo, você fala mundo. uma pessoa, você vende pra ela lá na hora. Tipo assim, e aí? Vamos fechar 7.000 camisetas? Primeiro, tipo assim, eu falo assim, venda, o que é venda? É tesão. Se você perdeu o tesão da venda ali, desculpa, né? Você já abandonou o cara, Fato. vai acontecer e não acontece. Então você fechar o cara ali na hora, pescou, pô, o cara já viu que a sua qualidade é boa, o cara confiou e perguntou se você faz... Peraí, pra eu vender pro cara só falta um empurrãozinho. Vamos lá, vamos dar esse empurrãozinho. E é onde eu entro na minha especialidade, que eu sou perito em vendas, sou apaixonado em vendas. Hoje eu vejo uma planilha de Excel, até choro. Porque, falar a verdade, que Excel é bem complicado aí, né? Aquele monte de coisa. Quer saber? Vamos vender, que você vendeu o peixe, vamos fazer acontecer. E é isso que eu sou bom. E ao mesmo tempo, o Sebrae, ele fez isso com todos... Eu não tenho esse número ainda, mas ele fez com todas os stands. Então, de projeções de negócios, futuros negócios... com pequeno, médio e alto, né, o nível de temperatura e o que você fechou ali no dia. Então, eu tenho certeza que muita gente hoje, né, tenho certeza que você também recebe ligação do pessoal querendo, eu tava lá na feira, quero te oferecer um negócio de marketing, quero fazer isso, aquilo, outro. Só o acompanhamento é bom porque o cadastro foi bem feito, né, o QR Code e tal. Só que assim, não adianta nada, o cara só dá te dar uma planilha de leads e tudo mais, esses caras que entraram em contato com você. E agora sim, a sua empresa vai fazer o diferencial se ela acompanhar esse cara e fazer todo o processo. Não, e assim, é que na verdade essa minha observação sobre o teu stand e tal, e a parte do, cara, você fala, eu sou um bom vendedor, de fato, mas você pode estar vendendo uma ideia, você pode vender franquia, você pode vender produto, entendi. você pode vender várias coisas. Entendi. E você estava numa área que era muito perto de empresas de tecnologia, tinham poucas as de venda de produto. Sim. Por isso, inclusive, que eu te conheci. Porque eu não consigo conhecer nem 10% da feira em um dia inteiro. Então, assim, se eu te conhecer, você está bem perto da parte das startups ali. Então, se você está tão perto assim da parte de tecnologia, as pessoas que circulam por aí são pessoas que têm interesse mais ou menos nessa área. E por isso que agora que você falou, tipo, fui vender, vendi produto, eu falei, pô, diferente. Tanto que eu ia perguntar, quem era o tipo de pessoa que estava circulando lá perto de vocês? A gente está falando do consultor, a gente está falando do empreendedor, a gente está falando do parceiro, do fornecedor. Com que tipo de pessoa você estava falando lá?
Fala a verdade, é muito louco, né? A feira do Sebrae tem desde o pequeno pro médio, pro grande, pro peixe grande, tudo, né? Então, mas a gente veio realmente ali com uma metodologia estratégica. A gente vai oferecer brinde naquilo que a gente é bom. Então, hoje eu atendo muitas empresas como Cacau Show, como a própria Guide Investimentos, que é concorrente da XP. Atendo muitas empresas onde eu faço como se fosse um sistema white label. Os próprios colaboradores ou os próprios representantes online compram dentro do site dele e vendem para eles. Então, a gente foi com essa ideia de vender, né, oferecer essa tecnologia para eles. Só que ao mesmo tempo, Jorge, eu vou perder uma vendinha ali? Pode ser vendinha de 100, de 500, de R$1.000. Até porque estar na feira custa cara pra caramba. Assim, então a gente foi lá e fez acontecer mesmo. Eu coloquei um exemplo, a gente viu, né, que a metodologia do pessoal especialista que eu levei, enfocado mais nessa parte de venda B2B, né, eu levei 2, né, 3, eu tinha levado 4. Aí eu vi que não era muito nicho. O que eu fiz? Tirei 2, levei para a empresa no dia seguinte e a gente mandou mais 6 que estavam lá, que era venda B2C. Pra empresa, mandou venda de motoboy, tá ligado? Não, jamais. Tô brincando. Então assim, a gente, fez acontecer. A gente viu que aquilo ali brilha o olho, né, desde o cara pequeno, do médio, do grande. A gente tá com orçamento rolando lá mais de 15 milhões, só pra você ter uma noção. O cara que tá fechando todo o carnaval lá de Abadá, dessas coisas. Pô, e um simples cara que tava passando na feira. Como eu tô fechando venda do cara que é 20 camisetas. Não, Heitor, assim, bom, você é o CEO da empresa, então eu não consigo imaginar você podendo ficar muito tempo fora do stand, né? Sem dar uma olhada no que está acontecendo. Sim. Mas, eu dessa vez eu não consegui, por não ter conseguido ver muito da feira, eu normalmente pergunto às pessoas, né? Para os stands, né? Se está gostando, se não está aqui. Essas perguntas que eu estou te fazendo agora é normal eu fazer para os stands que eu tenho mais conexão. Mas eu não tive tempo de perguntar porque eu estava rodando. Eu não sei se você teve esse tempo, mas tipo assim, você chutaria que essa impressão que você teve do tipo, não só o Sebrae e a organização tá querendo ajudar e monitorar o que está acontecendo. Você vê que os outros stands também tiveram uma percepção boa do evento, boa do suporte? 100%. Chegou a conversar com o pessoal de lá? Conversei com muita gente, né? E o pessoal falou, putz, a feira realmente desse ano foi absurda. Acho que nunca foi uma feira tão boa igual essa que teve. Então, teve muitos parceiros ali que, né, viraram amigos ali depois da resenha do pós-feira ali. A gente falou, fiz muito negócio, fiz acontecer, tá acontecendo. Então, assim, eu tenho certeza que o Sebrae, para todo mundo que tava lá com o stand, deu um ramp-up absurdo. Eu vou fazer um comentário pessoal mesmo, que eu gostei bastante. Mesmo nos eventos grandes, mesmo no Web Summit do Rio, agora eu estou indo no de Lisboa, você vê muita figurinha marcada. Então, sempre vai ter o stand da Petrobras, sempre vai ter o stand do Itaú, sempre vai ter o stand, sempre vai ter o stand. É isso, principalmente Pague seguro. E quando a gente fala das máquinas de cartão, tal, da Cielo, enfim. E quando a gente fala do nosso mercado aqui, mais ainda. Você já espera quais que vão estar lá, porque você sabe quais são os que têm verba ou não. Eu acho que vale um elogio específico aqui ao próprio Sebrae pelo alcance que eles estão, porque eu vi muito pouca figurinha marcada. Claro, os grandes tinham seus stands lá, mas proporcionalmente eu vi muito mais gente nova e inovadora do que figurinha marcada. Eu só passei tanto tempo falando com tanto stand, porque normalmente eu faço aquele screening, né? Então vamos lá. Tá nas startups lá, eu vejo umas 20, paro para falar com 2 e para mim já... Talvez, não sei se porque o meu guarda-chuva aumentou, mas eu falei com muito mais stands e muita gente que eu não conhecia no mercado. Então eu falei assim, ou o alcance do Sebrae tá muito bom, ou quando uma empresa abre, seja lá qual for o segmento, ela já vem no Sebrae realmente como... Eu não sou patrocinado pelo Sebrae não, inclusive se puder patrocina aqui nós. Mas assim, quando é para elogiar, eu elogio mesmo, sabe? Olha, não foi só a organização que estava boa. Agora você está me falando que o acompanhamento também foi bom. Para mim o alcance foi muito legal. Você já tinha visto algum evento onde um quarto dele fosse só para stands de cidades? Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Eu também, eu achei fantástico. Stand de Osasco, stand de Campinas, stand de Barretos. Stand de Barretos. Eu falei, o que é isso? O que é um stand de uma cidade? Não, vem para cá que a gente tem esse tipo de benefício. Aqui, pô, esses são os nossos mercados mais fortes, vem conhecer os nossos principais... Eu olhei para aquilo e falei, nunca vi isso acontecer. Tudo bem, o governo do estado de São Paulo, normal, eles normalmente patrocinam os eventos. A prefeitura, normal. Ok, mas uma área com 70 cidades, nunca tinha visto. Bragança, eles chegaram em mim e falaram assim, a gente tá com uma tributação boa lá pro pessoal do mercado têxtil. Eu falei, sério? A gente tá até negociando, já estamos vendo terreno, só pra você ter uma noção. Abre uma filial, puxa é muito lá. grande, você entendeu? Assim, a oportunidade. E eles vieram até a gente. Então, acho que a ideia dos 70 stands... Que legal, teve comercial dos stands. Eles chegaram e passaram de stand por stand oferecendo de acordo com... Acho que ele
né, via o perfil e entrava lá e falava com o dono. Lembra só, gente, eu tô exagerando, não foram 70 estandes de cidade, não, mas olha, Não, porque eles eram muito grandes. Eles eram muito grandes. E era muito fácil de ver, porque eles eram de madeira, tinha uma estrutura muito específica, pé direito alto e tal, e estavam todos numa mesma área, perto. Mas eu posso te dizer que umas 20, 25 cidades tinha. E o sotaque? Você viu de stand por stand? Você entrava legal. assim, ó. Eu achei fantástico. A gente viu que, pô, o nosso Brasil é gigantesco. Até o jeito de se vestir. Quanto mais pro interior, mais específico o jeito de se vestir. Era muito divertido ver isso. Campinas, parecia que você tava falando com um monte de gente do Faria Limer, aí quando você ia mais pra, sei lá, Araçatuba, você já viu o pessoal. Eu adoro o interior, mas enfim, foi a primeira vez que eu vi isso e eu achei muito legal. Muito legal. Do mesmo jeito que você vê outros stands gigantescos de tecnologia aplicada. Para POS, de tecnologia aplicada para AI, stands enormes disso. Normalmente quando você vê coisas de AI é aquele mini stand que está se adaptando. Ainda que não tivesse lá OpenAI especificamente, eu vi stands enormes que basicamente estão baseados nisso. Quase que um AI as a service. Quase. Não, foi fantástico. Então assim, eu achei muito legal. Senão, não teria te conhecido se não fosse por esse evento. Isso é fato. E acho que foi legal pra caramba. A minha experiência lá foi legal pra caramba. E, isso assim, é o principal. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu tenho uma última pergunta pra te fazer. Porque até agora você colocou muito mais, né, você como parte da empresa. Sim. Tipo, eu quero tirar agora, separar vocês dois, né? Vou falar você agora como empreendedor. Cara, como é que é esse teu processo de... Quando eu falo que eu faço screening, é basicamente olhar para as startups, ver quais que faz sentido eu conversar para ver o que pode ser um parceiro, um cliente e tal, que eu posso ajudar ou que eu posso... Como é que é o teu processo de screening para entender qual é o próximo mercado que você vai entrar, qual é a próxima empresa que você vai criar, o próximo modelo que você vai aplicar numa empresa que você já tem? Tipo, você faz isso só baseado em feedback, em necessidade interna do teu grupo de empresas? Ou é uma coisa mais parecida comigo, de ir nos eventos, ver o que está acontecendo e tentar assimilar aquilo e criar ou fazer parceria? Evento eu vou muito pouco, eu vou mais no meu segmento, sendo bem sincero. Mas eu busco muita no Google, né, muitas crush cases, vejo muitas notícias, né, e vou me especializando em cada um deles. Então, quando eu quero falar, por que o Heitor está fazendo uma IA de otimização de processo? Querendo ou não, eu, né, com 360 clientes ativos dentro do meu CRM lá de WhatsApp, eu vi diversos mercados, desde Telha Norte, Atlanta... O próprio feedback do sistema desde já dá medicina e tudo mais. E eu ia lá, dava treinamento e falava com o pessoal do suporte. Então, eu gosto muito desse relacionamento tete a tete com o dono da empresa, com tudo mais, porque ele cria um vínculo absurdo. Então, Heitor, e até mais quando dá problema. O que acontece? A gente, Heitor, caiu o servidor aí, o que aconteceu? Não, peraí, os meninos vão arrumar isso lá atrás. Hoje em dia, o AWS já não deixa acontecer mais. Então, assim, a gente estando próximo, a gente sabe cada especialidade dos diversos segmentos que tem. Então, eu atendia desde o cara que tinha ele trabalhava noturno, fazia aqueles eventos de poker, né, e tudo mais, como o cara que trabalhava numa farmácia, como o cara que tinha um posto, como o cara que tinha 64 unidades de mercado, que eles fazem a campanha disparado para todo mundo. Então, assim, eu falo desde o pequeno, do médio e do grande. E essa identificação é assim, eu pego como um todo. Então, qual que é a necessidade? Então, eu chego no cliente e simplesmente falo assim, hoje, o que seria interessante para você atualizar dentro do nosso sistema? Aí o cara fala, Heitor, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Tá, mas e o porquê? Me qual fala é o teu gargalo, né? Aí o cara fala, aí é onde a gente vai pegando todo o nicho do mercado e vê que o mercado hoje, ele ainda é muito pobre de informação e não tem essa... E talvez até carente de solução. Carente. Ou carente de acesso à solução. Eu já vi muita gente que precisa também, de uma coisa que já existe, mas... ação. Ele precisa ter ação, porque ele sabe que vai dar trabalho você implementar alguma coisa mais nova, fazer isso e aquilo. Então, o que ele faz? Tá bom, tô ganhando dinheiro, deixa para depois. Deixa para depois. Nisso, dá oportunidade para os novos que estão chegando e fazer acontecer. Nossa, Jorge, assim, fantástico. Cara, se você me permitir, você deu uma dica para o pessoal, inclusive, né, agora dos seus sistemas, do SaaS, vou deixar uma dica de volta para você. Sim. Já que você está começando a operar com AI agora em parte dos seus sistemas, experimenta começar a armazenar essa informação na blockchain. Blockchain, vou até anotar. Literalmente, quando você vê o poder que a tua AI fica, quando a informação vai para a blockchain, porque a blockchain armazena com poder computacional muito menor, muito mais rápido, e a informação ela é ampla. Então você não precisa ficar ensinando o tempo inteiro para a AI o que você quer que ela monitore. Ela tem acesso à informação bruta. Ela consegue ser inteligente lá dentro. Então quando essas duas coisas se cruzarem, eu falo para todo mundo, a AI não está nem perto do que ela pode ser. As AIs agora que estão sendo feitas as a service, personalizadas, realmente inteligentes, estão conversando com blockchain. Porque você armazena toda a tua informação de tudo que você tem de BI, de todas as suas empresas, no mesmo lugar. E a AI só vai utilizar aquilo para ficar mais inteligente. É surreal a diferença. Tipo assim, é um avanço quântico. Fora que, assim, esse tipo de sistema de armazenamento blockchain pode rodar numa torradeira. de tão simples que é.
Bom, enfim, gente, vocês ficaram com a gente aqui até o final. Muito, muito obrigado pela audiência. Espero que tenha sido legal o chat. Eu sempre fico um pouco aqui com vocês também. Deixa nos comentários qualquer outra dúvida. Claro, vou passar para considerações finais, principalmente para os arrobas, para você deixar para o pessoal. Mas espero que vocês tenham gostado. E agradecer mais uma vez, tanto o Fortalk quanto a CoinLivre pelo patrocínio. Então, Heitor, só para finalizar, quer deixar os arrobas de vocês, da tua empresa? Você, câmera você. Vamos lá. E a gente deixa aqui no... Jorge, primeiramente, obrigado. É fantástico participar aqui com você e ver o potencial que você era. Porque acho que quando a gente conhece um ao outro, né, numa feira, andando e tudo mais, a gente não imagina o potencial que tem cada pessoa, né? Não vem escrito na testa dela. Então, isso daí foi fantástico, esse networking que a gente fez e chegar até aqui. Vamos lá. TechPrints. A TechPrints, então, toda vez que você ouvir TechPrints, é especialista em uniforme e brindes corporativos. Ponto. Para você achar a gente no Instagram é @_TechPrints. Você vai achar a gente de primeira. Tem acho que quase 30 e poucos mil seguidores orgânicos. E depois a gente tem a agência WMelon, @agência WMelon. A gente faz todo esse trabalho de marketing digital, landing page, toda essa parte de SEO. A gente é especialista em resultado. E a gente tem a BuzzUp, @BuzzUp. @BuzzUp, acho que é @BuzzUp CRM. A gente é especialista em toda essa parte de atendimento. A gente, Heitor, tô precisando, não quero o seu sistema, mas eu quero fazer que você dê um treinamento no meu time de vendas. A gente vai lá, vai fazer acontecer e vai mostrar o resultado para você. E depois tem a Prime Mall Imports, que a gente faz umas importações aí. Tudo que você precisar, chegando no final de ano, perfume, JBL, o que vocês imaginarem aí. Fora que a gente já tá com 16 vendedores, vendendo pra caramba, né? Vamos fazer acontecer junto. Então, esse é o Heitor, tem muita coisa pra vir, tem, né, outras empresas que estão unicórniozinhos, que estão nascendo aí, meu também, que eu não gosto de falar antes de acontecer. Mas, podem contar comigo, eu sou um cara bem tecnológico, né? O Heitor é essa pessoa viva, tenho uma filhinha, sou apaixonado em esportes, né? Minha filha tem 6 anos, querendo ou não, eu tenho 30 anos, eu já sou casado há 10 anos, né? Então, assim, casei novo, então amadureci muito novo e eu tenho uma carga enorme aí para poder passar, né, esse know-how. E vamos fazer junto acontecer, porque eu acho que a nossa frase acho que todo dia que a gente acorda de manhã tem que olhar faça 1% a mais a cada dia. Né? Por quê? Chega lá, né, o pessoal hoje, a molecada hoje que está crescendo, até o pessoal empreendedor hoje ele quer mudar tudo de uma hora para outra. E não, gente. Vamos lá, faz 1% a cada dia, né? No final, tenho certeza que você vai chegar no 100%. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esquece de seguir, a gente vai deixar esses arrobas todos. Toda vez que a gente deixa de falar, tem mais empresa aí no meio. Mas, enfim, espero que, se vocês gostaram, avisa aqui que a gente chama de novo, a gente fala sobre algum assunto específico, alguma empresa, outra empresa específica que possa faltar mais informação. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.